Só para organizar, então, a aula de hoje, os tópicos que a gente vai analisar, né? Eu ainda vou falar um pouquinho sobre o oscilador harmônico simples, o livre, né, como a gente viu na aula passada, só para utilizar eles para introduzir um conceito novo, que é o conceito de espaço de fase em mecânica clássica, né? E utilizar o oscilador harmônico livre como um exemplo de como é que a gente constrói espaço de fase para esses osciladores. E aí sim a gente vai para o conteúdo novo do dia, né, que é os osciladores amortecidos, né, e as soluções gerais para os osciladores amortecidos. Aqui no caso dos osciladores amortecidos, claro, a gente vai fazer uma modelagem mais simples possível para a força dissipativa, né, que vai dissipar parte da energia mecânica, então a energia mecânica não vai mais ser conservada. A gente vai modelar a força dissipativa como sendo linear na velocidade. Então esse é um modelo simples, né, para baixas velocidades e funciona bem para descrever o movimento desses osciladores com uma pequena com um amortecimento, né? Então só para começar a questão do espaço de fase, eu preciso construir alguns conceitos antes, né? Mas lembra, na aula passada a gente determinou, né, as equações para posição e para velocidade univocamente, né? Se nós conhecêssemos as condições iniciais, né? Então, se eu tenho a solução geral, dadas as condições específicas, né, as condições iniciais, a gente determinava as constantes de integração, que basicamente é a amplitude e a constante de fase, né? Essas duas quantidades são obtidas para dadas as condições iniciais, a gente mostrou isso na aula passada, né? E agora eu quero mostrar para vocês um conceito novo que é o chamado, é um espaço novo, né? Que é o chamado espaço de fase. O que é o espaço de fase? Claro que a gente está sempre analisando aqui caso unidimensional, né? Mas no caso unidimensional, a gente pode considerar esse par aqui, que a gente derivou ambos na aula passada, né? A posição e a velocidade para cada instante de tempo, né? Isso forma um par ordenado, né? X e x ponto, né? Ah, esse par vai formar coordenadas, né? Vão ser consideradas como coordenadas de um ponto num espaço que é bidimensional, no caso 1D, né? Do sistema 1D, chamado espaço de fase. Então, basicamente, o espaço de fase é o espaço da velocidade versus posição. Claro que o tempo está implícito, né? Porque a gente sabe a evolução temporal tanto de x quanto de x ponto, né? O espaço de fase, na verdade, a gente considera o espaço do momento versus posição, né? Lembrando que velocidade é basicamente o momento, né, componente x, dividido pela massa. Uma massa é uma constante, né? O espaço de fase é o espaço de velocidade versus x ou momento versus x. Dadas as condições iniciais, a condição inicial é o primeiro ponto, né, nesse meu espaço de fase, ou seja, eu tenho a posição inicial e a correspondente velocidade inicial. Quanto o tempo vai passando, a gente tem o conjunto de pontos, né, x e x ponto de t. A gente vai acompanhando a evolução temporal. A evolução temporal do sistema no plano de fase, né, no espaço de fase, vai constituir uma trajetória nesse espaço, né? Obviamente, tudo que eu estou falando é algo abstrato, né? É uma trajetória abstrata nesse espaço novo da posição versus velocidade, que a gente chama de caminho de fase, né? Então, um caminho de fase são basicamente são as curvas, né? Os caminhos caracterizados pela evolução temporal de um sistema no espaço de fase, né? Começando, claro, com a condição inicial, né? Que dá o x0 e o v0 inicial. Lembrando que para cada condição inicial eu vou ter um caminho diferente, né? Lembrando que as soluções do movimento são distintas, né? Para cada condição inicial, a solução da equação diferencial para o oscilador harmônico, por exemplo, é unívoca, é única, né? Então, para cada condição inicial, a gente vai ter um caminho de fase específico que nunca se cruzam esses caminhos de fase, né? Porque as soluções são únicas, né? Dadas as condições iniciais. Né? Se a gente mapear todo o conjunto dos caminhos de fase possíveis para um sistema, né? Ou seja, se a gente mapear todas as condições iniciais e fazer a representação de todos os caminhos de fase possível, né, a gente vai ter algo que a gente denomina de diagrama de fase. Então, um diagrama de fase é o conjunto, né, de todos os caminhos de fase de um sistema, onde cada um dos caminhos de fase correspondem a uma determinada condição inicial. Né? Lembrando que esses caminhos de fase, no diagrama de fase, nunca se cruzam, porque as soluções são individuais, né, dadas as condições iniciais.
Só para falar algo mais específico, né? Construir um caminho de fase e um diagrama de fase para um objeto que a gente conhece, é a evolução temporal. Como exemplo, eu vou fazer o caso do oscilador harmônico livre, né? Que a gente viu na aula passada. A gente resolveu tanto a expressão da velocidade, tanto a posição quanto a velocidade como função do tempo, né, na aula passada. E, inclusive, a gente escolheu, né, representar a posição como função do tempo em termos de duas constantes. Uma era amplitude, constante de integração, né? Uma era amplitude de oscilação e outra era a constante de fase, né? Como a gente tem que resolver um EDO de segunda ordem, é natural que apareçam duas constantes de integração, né? Essas constantes, A e sigma, são univocamente determinadas, dadas as condições iniciais. Até a gente aprendeu como obter isso na aula passada, até fazendo exemplos, né? Derivando a posição relativa ao tempo, nós temos a velocidade, né? Que também depende dessas duas constantes, né? Então nós conhecemos no oscilador livre, nós sabemos analiticamente, né, a posição e a velocidade em termos do tempo. Nós escolhemos escrever em termos de uma única função trigonométrica, né? Por isso que a gente tem a constante de fase ali. Bom, se eu começar com a posição e a velocidade, eu quero agora construir quem são os caminhos de fase correspondentes aos osciladores livres, né? Lembrando que os caminhos de fase são os caminhos no plano velocidade x ponto versus posição x, né? Então eu vou trabalhar um pouquinho com as duas equações, a da posição e da velocidade. Vou dividir ambos os lados dessas duas equações por... no caso do x, eu vou dividir o x por a, vai ficar só seno, né, no lado direito. No caso do x ponto, eu vou dividir o x ponto por a ômega zero, né? Aí só sobra cosseno do lado, né? E eleva ao quadrado. Quando a gente eleva ao quadrado essas equações, a gente tem essas relações aqui, né? Claro que se a gente somar, né, somar essas duas equações, o que a gente vai obter no final das contas é esta equação aqui, né? Eu somo isto com isso. Claro que no lado direito a soma do seno e cosseno, como o argumento é igual, né? Seno quadrado com cosseno ao quadrado vai dar 1. E a gente obtém esta equação aqui. Esta equação é uma equação de uma curva, né? No espaço de fase, porque aqui eu tenho x ponto e x. A cara aqui em x ponto e em x é justamente a cara, né? A forma das equações das elipses, né? Claro que aqui nós usualmente no plano 2D, que é y versus x, né? A elipse está escrita em termos dos quadrados de x e y, né? Lembrando que no espaço de fase, quem está fazendo o papel do eixo y é a velocidade, né? A gente consegue entender então que a equação que a gente obtém da solução analítica da posição e da velocidade dos osciladores livres é que as equações nos dão que os caminhos de fase são elipses, né, no espaço de fase, no espaço de x ponto versus x. Inclusive, os semi-eixos dessas elipses estão dados aqui, né? Os semi-eixos basicamente são A e A multiplicado por ômega zero, né? Lembrando que aqui A2 e B2 são os semi-eixos, né? A e B são os semi-eixos da elipse. Então, a gente consegue entender que os caminhos de fase, né, para osciladores livres são elipses no espaço de fase, né? Obviamente, para cada condição inicial, a gente vai ter uma elipse com uma forma específica, né? Eu, ao invés de escrever em termos da amplitude, eu vou escrever em termos da energia mecânica, que a gente sabe que é uma quantidade que é conservada, né? A gente sempre pode usar ela, porque ela é sempre conservada. Na aula passada, a gente mostrou que a energia mecânica para um oscilador harmônico livre, né, pode ser escrita, é uma constante, né, e pode ser escrita em termos da constante efetiva, né, do campo de força conservativo em torno do ponto de equilíbrio, né, e da amplitude de oscilação, né, 1 meio K quadrado. Com isso, a gente consegue escrever tanto A quadrado quanto A2 ômega zero quadrado, que vão nos dar os semi-eixos da elipse, né, no espaço de fase, né? Por exemplo, aqui a gente já vê que o A2 é basicamente duas vezes a energia mecânica dividido pela constante efetiva de rigidez, né? E A0 vezes ômega 2, lembrando que a frequência de oscilação ao quadrado, ômega 0 ao quadrado, é a raiz K sobre M, né?
a constante efetiva dividido pela massa. Então, basicamente, A quadrado multiplicado por ômega 2, basicamente é 2e sobre K multiplicado por K sobre N. Isso nos dá 2e sobre N. Então, aqui eu só estou reescrevendo a equação da elipse, né? Que são os caminhos de fase para os osciladores livres, né? Em termos da energia mecânica, que é uma quantidade conservada. Lembrando, para cada condição inicial, a gente vai ter uma energia mecânica diferente, né? Eu sempre falei para vocês que a gente consegue obter o valor da energia mecânica simplesmente calculando quanto é que é o valor da energia mecânica inicial, né? Dado pelas condições iniciais. Porque a gente tem a velocidade e a posição inicial, com isso a gente tem tudo para calcular quanto é que é a EMEC inicial. É a soma da energia cinética inicial mais a energia potencial inicial, né? Aqui, então, as equações da elipse são dadas em termos da energia mecânica. Cada energia mecânica, ou seja, cada condição inicial, vai nos dar uma elipse distinta, né? Aqui eu estou representando bem esquematicamente alguns caminhos de fase, né? Só para a gente entender como é que a gente plota, né? Grafica no espaço de fase x ponto versus x, ou momento versus x, né? As diferentes elipses, né? São elipses, né? Parece minha figura não é tão boa, mas é para ser elipses. Aqui eu estou representando três elipses distintas. Essas três elipses distintas são três caminhos de fases distintos devido a diferentes energias mecânicas, né? Aqui eu estou pegando a mais externa só para a gente entender um pouquinho o que está representado aqui no meu caminho de fase, né? Os caminhos de fase não são aleatórios, né? Eles têm direções corretas, né? Se a gente pegar a elipse mais externa aqui, né, que corresponde a um determinado valor de energia mecânica, né? Lembrando que a energia mecânica define completamente, né, quem são os semi-eixos da elipse, né? Ou seja, o semi-eixo A é raiz quadrada de 2e sobre K e o eixo B é raiz quadrada de 2e sobre M, né? Eu estou analisando alguns pontos. Por exemplo, os pontos onde a elipse, as elipses, especificamente essa elipse que está aqui mais externa, né, escolhendo ela para representar a análise, tem dois pontos aqui onde o caminho de fase cruza o eixo dos x, né? Esses pontos aqui, né, onde o caminho de fase cruza o eixo dos x, significa que x ponto é zero, né? Então esses dois pontos aqui são os pontos onde a gente tem velocidade instantânea zero, né? Certo? E são distâncias máximas em torno da origem onde o meu oscilador harmônico está desenvolvendo o movimento, né? É justamente esses pontos aqui são justamente os, os valores mais ou menos A em torno da origem, simétricos em torno da origem, né? Onde o meu oscilador harmônico pode desenvolver movimento, né? Então, nesse caso aqui, esses dois pontos de retorno são justamente os pontos onde ele tem velocidade instantânea nula, justamente quando ele chega na amplitude, né, à esquerda e à direita da origem. Isso é uma coisa, a gente consegue já identificar quem são os pontos de retorno, a gente consegue entender que o movimento da partícula só se dá entre esses dois pontos, fora dele não há movimento, né? E também vocês conseguem ver aqui que eu coloquei flechinhas, né? Ou seja, direções de circulação nos caminhos de fase, né? Por exemplo, eu estou também trabalhando na elipse mais externa, né? Que representa um determinado oscilador harmônico com uma determinada energia mecânica, né? Por exemplo, aqui nesse quartante, né? Esse quadrante aqui, esse quadrante, no primeiro quadrante, né? A gente tem que nesse primeiro quadrante os x são positivos, né? E as velocidades também são positivas, né? X é positivo, x ponto é positivo. Isso está correto, né? O que está acontecendo daqui até aqui, né? O primeiro quadrante. Eu tenho uma partícula que passa pela origem com velocidade máxima, aqui em x igual a zero, eu estou com o valor máximo da velocidade. Depois, essa partícula continua andando para a direita, dá para ver claramente, né? Continua andando para a direita, mas com diminuição da velocidade, né? Até ela chegar no ponto onde ela tem velocidade instantânea, que é o ponto de retorno, né? Ou seja, ela chegou na amplitude à direita de oscilação, né? Depois ela vai começar a aumentar a sua velocidade, só que apesar de aumentar a velocidade, o sinal da velocidade é negativo, o sinal da velocidade ser negativo
significa que ele está andando em sentido contrário ao x positivo, né? Está andando na direção da origem, né? Ou seja, as velocidades estão aumentando, mas com valores negativos, né? Aí ele chega, quando ele passa pela origem novamente, né? Ele novamente tem a velocidade máxima, né? Claro, negativa e máxima. Depois passa pela origem, ele começa a diminuir a velocidade, lembrando que ele ainda está andando em sentido contrário ao eixo do x positivo, né? Chega no próximo ponto de retorno, que é este daqui, né? A velocidade instantânea é nula, e aí ele volta em sentido à origem, aí a velocidade se torna positiva novamente, né? E vai para a velocidade máxima. Então, as flechinhas aqui estão dando o sentido de circulação correto, né? No meu movimento do oscilador harmônico, né? Se eu trocasse os sentidos, não faria sentido físico, né? Então, o sentido correto de circulação, no caso dos osciladores harmônicos, é este aqui mesmo, esse sentido horário, né? Horário para as elipses que representam os caminhos de fase para os osciladores livres, né? Se eu representar, aqui eu representei só 3, né? Mas se eu fosse capaz de representar todos os caminhos de fase possíveis, né? Para os diferentes osciladores harmônicos, ou seja, para as diferentes energias mecânicas, né? Isso se chamaria, né? Esse conjunto de todos os caminhos de fase se chamaria diagrama de fase do oscilador livre, né? Então, eu comecei a desenhar aqui, representar aqui o diagrama de fase. O diagrama de fase teria que ter todos os conjuntos, né, de elipses possíveis, dados os valores possíveis da energia mecânica, que são dados pelas condições iniciais, né? Vejam bem, aqui no exemplo do oscilador harmônico, eu não tenho nenhum cruzamento, né, de linhas, mas isso é geral, né? Lembrando que cada caminho corresponde a uma determinada condição inicial, que é unívoca, é única, né? Solução da equação diferencial de movimento, né? Se eu quisesse, eu podia calcular explicitamente também a quanto varia a velocidade em termos de x, sem precisar saber as equações de movimento explicitamente, né? Essas que eu, as equações horárias e a expressão da velocidade em termos do tempo, né? Eu não precisaria necessariamente saber as soluções, eu poderia, a partir da segunda lei, já construir qual é que é a função da velocidade em termos da posição, né? Então, se eu voltar, por exemplo, e para calcular uma trajetória no espaço de fase, né? Eu voltaria na segunda lei. A segunda lei para o oscilador harmônico livre seria esta, né? x2 ponto mais ômega zero quadrado x igual a zero. Lembrando que x2 pontos pode ser escrito como uma derivada temporal de x ponto, né? É a derivada da velocidade, isso é a aceleração, né? Lembrando que a derivada da velocidade pode ser escrita em termos da derivada da velocidade, a derivada temporal da velocidade pode ser escrita em termos da derivada da velocidade em termos da posição, por regra da cadeia, né? Como o x ponto é um x ponto de t, né? A derivada temporal de x ponto pode ser escrita como dx ponto dx, né? Dx dt, onde dx dt é a própria velocidade. Então, se eu substituir a derivada temporal da velocidade na equação do movimento, segundo a lei de Newton, né, para o oscilador livre, eu tenho esta equação, agora que não envolve a derivada da velocidade no tempo, mas sim a derivada da velocidade na posição. Tá? E aqui, então, eu já tenho uma equação diferencial que mapeia x ponto versus x, que é o que a gente necessitaria, né, para construir as curvas no espaço de fase, que é x ponto versus x. Né? E aí, bom, a equação diferencial que eu vou obter no final das contas, né, é essa daqui, né, quando eu isolo no lado direito o x e o x ponto, eu tenho derivada de x ponto relativa a x, é menos ômega zero, a x sobre x ponto. Eu tenho uma equação diferencial que é de primeira ordem, não de segunda, né, como a gente resolveu na aula passada, né. Se a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, né, a gente pode resolvê-la por separação de variável, a gente já fez isso várias vezes no início do curso, né. No caso aqui, a variável dependente é a velocidade, o x ponto, e a variável independente é o x, né? Então, eu vou separar na esquerda a variável dependente x ponto, e na direita a variável independente x. Separamos, então, na esquerda ficamos com x ponto dx, e na direita a gente fica com a constante menos ômega zero quadrado, x
dx, integramos, já vamos usar para economizar as condições iniciais, né? Eu vou integrar x da posição inicial x0 até um x qualquer, e na integração da velocidade a gente vai colocar a condição inicial para a velocidade, que em x0 a velocidade é x.0 ou v0, se a gente quiser, né? E no ponto x, ou na coordenada x, a gente tem uma velocidade x ponto. A gente consegue integrar claramente, tanto em x quanto em x ponto, né? A integral em x ponto é x ponto quadrado, né? X ponto quadrado sobre 2, perdão, x ponto quadrado sobre 2, né? Calculado, claro, nesses limites, né? Nesses limites de integração. Então, quando a gente faz a integração e substitui os limites, né, a menos do 1 meio, né, a gente tem x ponto ao quadrado menos x ponto zero ao quadrado, onde x ponto zero é a velocidade inicial, né, ao quadrado. Isso é igual a menos ômega zero ao quadrado. A integral em x, botou o x aqui, né? A integral em x é x quadrado sobre 2, né? Então cancela uns 1 meios e ambos os lados, tanto na integração em x ponto quanto na integração em x, né? E o resultado da substituição dos limites de integração na integral em x vai nos dar a x ao quadrado menos x0 ao quadrado, né? E aí a gente consegue já obter as equações da velocidade em termos das coordenadas, né? Eu consigo mostrar aqui claramente que cada tampo, né? Ou seja, cada hemisfério ou cada plano superior e inferior da elipse é dado por essa equação aqui que a gente consegue obter diretamente da segunda lei de Newton por redução de ordem, né? A gente consegue mostrar que o quadrado da velocidade é proporcional ao quadrado da posição, né? A menos das condições iniciais, na forma do x0 ao quadrado, e da velocidade inicial ao quadrado. Então a gente pode construir o espaço de fase, né, os caminhos de fase, de duas maneiras. Uma, se a gente sabe as soluções da posição e da velocidade em termos do tempo, ou, e se for possível fazer isso, ou construímos diretamente por redução de ordem a equação que nos dá x ponto versus x. Aqui no caso do oscilador harmônico, a gente foi capaz de obter uma solução que é analítica, né? X ponto quadrado é proporcional a x ao quadrado, né? Nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Em alguns casos particulares, a gente consegue fazer essa redução de ordem, calcular explicitamente o caminho de fase a partir das equações de movimento mesmo. Né? Você precisa saber as soluções em termos do tempo, né? Ou seja, não precisa saber as equações horárias. Né? Agora vamos para o tema novo. Na aula passada a gente discutiu tudo sobre os osciladores livres, né? A gente só tinha uma força conservativa e em torno de um ponto de equilíbrio a gente mostrou que em torno do ponto de equilíbrio qualquer força conservativa vai se comportar como lei de Hooke, né? Vai ser uma força que é atrativa e linear na distância. E aí o movimento é oscilatório, tipo oscilador harmônico, tipo sistema massa-mola, né? Cuja solução a gente acabou de mostrar na aula passada e determinamos todas as constantes de integração necessárias a partir das condições iniciais. Né? A gente vai além aqui nessa aula de hoje e vamos introduzir então o amortecimento. Né? Ou seja, além do oscilador, ou seja, além da força elástica, né? A gente vai introduzir uma força de amortecimento, que basicamente é uma força dissipativa, né? Claro que a gente vai ter que modelar, né? Modelar qual é que é a forma funcional dessa força dissipativa, né? Que é o campo de força novo, ou a força nova que vai ser introduzida aqui. No nosso caso, a dissipação, a força de dissipação, a gente vai modelar como ela sendo proporcional linear na velocidade. Então, a minha força dissipativa, o meu modelo de força dissipativa vai ser tal que ela é contrária ao movimento, ou seja, ela é contrária ao vetor velocidade, a menos de constantes. Né? Aqui eu estou escrevendo explicitamente em termos do versor velocidade, né? Ou seja, minha força dissipativa vai ter módulo BV, né? Onde V é o módulo da velocidade, né? E a direção e o sentido dessa força dissipativa é contrária ao versor velocidade, ou seja, contrária ao movimento. Isso no caso geral 3D. Aqui a gente está sempre analisando, como a gente fez na aula passada, né? O caso unidimensional. No caso unidimensional, a expressão da força dissipativa fica simples, né? É menos a constante e a própria velocidade, né? Que é o x ponto, né?
o x ponto. Certo? No caso unidimensional, claro que a constante b aqui é positiva, né? Tem que ser, né? O nome dessa constante b a gente vai denominar de constante de amortecimento. Constante de amortecimento. Tá claro porque ela é uma constante de amortecimento, ela vai dar a ordem de grandeza, a intensidade, né? Fixada a velocidade, claro. Fixada a velocidade, ela vai dar a intensidade de quão intenso é o amortecimento, né? Maior B, maior dissipação, menor B, menor dissipação, ou seja, o valor de B vai dar qual é, a intensidade do amortecimento no nosso sistema amortecido, nosso oscilador amortecido, né? Bom, quando a gente introduz essa nova força, a gente vai ter que recalcular qual é, que é a solução do movimento via a segunda lei, né? Então, nós vamos ter que reescrever a segunda lei e resolver a equação diferencial associada, né? Ou seja, no caso 1D, né, a gente tem massa vezes aceleração, né? Aqui está a aceleração x2 ponto. Na aula passada, a gente só tinha força conservativa, que em boa aproximação em torno do ponto de equilíbrio estável era lei de Hooke, né? Era atrativa e linear com a posição, né? Menos kx. E agora nós temos uma força nova, né? Que é a dissipativa, que tem intensidade menos bx ponto, depende da velocidade. Ela é linear na velocidade. Né? Bom, essa é a nova equação de movimento que a gente vai ter que resolver. Segunda lei, duas forças, né? A gente vai ter que resolver essa equação diferencial correspondente. Né? Só estou reescrevendo de outra maneira aqui, passando os termos negativos para o lado esquerdo. Dividimos ambos os lados pela massa, né? Então, quando a gente divide pela massa, quem está acompanhando o x aqui, a raiz é k sobre m, né? E quem está acompanhando a velocidade vai ser b sobre m. Agora a gente vai introduzir um pouquinho de notação para compactar as soluções, tá? O k sobre m a gente já conhece, né? K sobre m é o quadrado da velocidade angular de oscilação, né? Já conhecemos da aula passada. E aqui, a razão b sobre m, a constante de amortecimento dividido pela massa, a gente vai escrever ela em termos do parâmetro de amortecimento que eu estou chamando de beta. Tá? Então, o parâmetro de amortecimento vai ser B sobre 2M. B sobre 2M. Então, B sobre M basicamente é 2 vezes beta. Então, aqui eu só estou escrevendo a equação diferencial que a gente vai ter que resolver, não explicitamente em termos da constante de amortecimento, mas sim em termos do parâmetro de amortecimento beta, né? O beta, então, é B sobre 2M, tá? Então, só estou reescrevendo, não em termos de B, mas em termos de beta, a equação diferencial que a gente vai ter que resolver, né? O 2 beta, claro, multiplica a velocidade, o termo da velocidade, né? Certo? É essa equação diferencial que a gente vai ter que resolver. De novo, que tipo de equação diferencial é essa, né? É uma equação diferencial ordinária, né? Uma EDO, de segunda ordem, de novo, né? Mais uma vez. A homogênea, porque o termo das variáveis independentes aqui é nula, ou seja, o termo que deveria conter só termos do tempo, né? Que é a variável independente, ela é nula, né? E com coeficientes constantes, né? Todos os termos de derivadas estão acompanhados por constantes, né? 1, 2 beta e ômega zero. Ou seja, essa equação diferencial que a gente tem que resolver é uma EDO de segunda ordem, homogênea, com coeficientes constantes. O método de solução desse tipo de equação diferencial, como foi no caso da aula passada também, né, é o método da equação característica. Né? Então, a gente vai usar as raízes da equação característica, né, para construir a solução. Tá? A solução geral primeiro. Né? Como é que a gente constrói a equação característica a partir da equação diferencial que a gente tem? Né? Para cada ordem de derivada, a gente escreve uma variável, que a gente vai construir a equação característica para essa variável, né? Que é uma equação polinomial, obviamente, né? Porque eu estou com ordens derivadas segunda até zero, né? Que é a minha variável lambda, tá? Então, no primeiro termo eu tenho derivada segunda, então, na equação característica eu vou ter lambda ao quadrado, mais 2 beta, né? Derivada primeira, então eu vou ter ordem primeira de lambda, né? Lambda na 1, mais ômega zero ao quadrado. Aqui eu tenho ordem de derivada zero, né? Então eu vou ter lambda na zero, que é 1, né? Igual a zero. Essa aqui é a equação característica, uma equação de segundo grau em lambda, né? As raízes dessa equação característica vão nos ajudar a obter a solução geral da equação diferencial do oscilador amortecido, certo? Claro, com amortecimento linear da velocidade, que é um modelo, né?
Bom, você consegue ver como é uma equação do segundo grau, a gente usa a Bhaskara para resolver as raízes, né? Aqui eu estou colocando, explicitamente colocando a solução de Bhaskara, né? Menos 2 beta, mais ou menos, quadrado de 2 beta, menos 4AC, né? Onde o C é o ômega 2 quadrado, dividido por 2A, onde A é 1, né? Está aqui explicitamente as raízes, claro que tem o 2 que a gente consegue cancelar, né? Tanto no primeiro termo quanto dentro da raiz, né? Pode fatorar o 4 aqui, né? E basicamente a gente consegue ver que a gente tem duas raízes, né? Duas raízes distintas, né? Aqui eu vou separar a lambda 1 e a lambda 2. Basicamente a gente tem duas raízes que tem a ver com troca de sinal aqui na frente da raiz quadrada de beta 2 menos ômega 0 quadrado, né? Então a primeira raiz é menos beta mais raiz de beta quadrado menos ômega 0 quadrado, né? E lambda 2 é menos beta menos raiz quadrada de beta 2 menos ômega 0 quadrado. A princípio, a gente tem duas raízes distintas no caso geral, né? No caso geral, a gente teria duas raízes distintas, né? Depois a gente vai ver que não é bem o caso, né? Por exemplo, se o beta quadrado for igual ao ômega zero, aí a gente vai ter equação característica dando uma única raiz, né? Raízes iguais, né? Mas no caso geral, a gente tem duas raízes distintas, lambda 1 e lambda 2. Se a gente tem as raízes da equação característica, aí sim a gente consegue resolver a solução geral, né? Desta equação diferencial x de t, né? Ou seja, são constantes de integração, precisamos duas, né? Que eu vou chamar de A1 e A2, exponenciais, onde essas exponenciais, os argumentos dessas exponenciais são o produto das raízes da equação característica multiplicado pela variável independente, que é o tempo. Ou seja, essa é a solução geral do oscilador amortecido, né? Essa equação aqui, né? Com amortecimento linear na velocidade, né? Tem esta forma, né? A1 e na menos e na lambda 1t mais A2 e na mais lambda 2t. Aqui eu já estou substituindo explicitamente, né, as soluções, as duas soluções nas exponenciais, né? Quem está acompanhando o tempo, né? Vocês conseguem ver que quem está com o termo em comum, o fator em comum, né, em ambos os termos, é justamente a exponencial e na menos beta t, ela aparece nos dois termos, então eu vou fatorar ela, né? E aí eu posso escrever a solução geral, né, x de t, como a exponencial decrescente, e na menos beta t, lembrando que o beta tem a ver com a intensidade do amortecimento, né? Então, se o beta é grande, ou seja, se o amortecimento grande, essa exponencial vai a zero mais rapidamente, né? E o que sobra acompanhando a exponencial decrescente é basicamente essas exponenciais e as constantes de integração. Lembrando que o A1 e o A2 a gente vai ter que determinar das condições iniciais, como a gente fez no caso do oscilador livre, né? A gente vai ter que impor as condições iniciais a partir dessa solução geral, saber quanto é que são as constantes de integração A1 e A2 para cada condição inicial, né? Como eu estava comentando com vocês, né? A cara da solução geral vai mudar, né? Independente de qual condição inicial eu vou ter, né? A cara da solução geral que eu obtive, que é essa daqui, né? Essa é a solução geral do oscilador amortecido. Sem fazer nenhuma discussão do que está acontecendo, né? Mas se a gente for ver aqui as exponenciais, né? Aqui que acompanha a parte temporal, né? A gente vai ver que dentro da raiz quadrada a gente tem a diferença entre o quadrado do coeficiente de amortecimento, o parâmetro de amortecimento, né? E o quadrado da frequência de oscilação natural livre, se o oscilador não tivesse amortecido, né? Lembrando que o ômega zero seria a frequência angular de oscilação do oscilador livre, ou seja, sem o amortecimento, né? Que a gente chama de frequência natural do oscilador. Então, quando a gente falar de frequência natural de oscilador, é quando a gente está falando da frequência de oscilação quando ele é livre, né? Sem amortecimento, sem estar forçado. Mas se a gente olhar aqui, dependendo da relação entre o beta e o ômega, eu vou ter caras diferentes para as minhas soluções, né? Na verdade, eu posso ter três opções, dependendo de quanto é que é a relação entre beta e ômega zero. Então, a gente tem três casos de interesse que a gente vai ter que analisar caso a caso. Eu vou analisar um deles na aula de hoje e os outros dois na aula que vem, tá? Então, por exemplo, eu posso ter os casos onde o beta é maior que ômega zero,
eu posso ter os casos onde beta é igual a ômega zero, e aí eu posso ter o caso onde o beta é menor que ômega zero, certo? O único cuidado que a gente vai ter que ter, né, é que se beta for menor que ômega zero, ou seja, pequeno amortecimento, né, muito pequeno amortecimento, né, o argumento da raiz quadrada é negativa, né, e aí as exponenciais vão ser exponenciais complexas, né? Mas basicamente a gente consegue mapear, já consegue entender da solução geral que nós vamos ter três tipos de oscilador amortecido, três soluções possíveis para o amortecimento do oscilador, né? Um que é o subamortecimento, ou subamortecimento, né? Que é quando a frequência natural é maior que o parâmetro de amortecimento, certo? Que é justamente esse caso que eu falei, onde o argumento aqui dentro da raiz quadrada vai ser negativa, né? Porque se o ômega 2 quadrado é maior que o beta 2, o argumento é negativo. Ou, você consegue ver que beta é menor que ômega 0, então significa pequeno amortecimento, por isso que é subamortecimento, e a condição é esta, né? Ômega 0 maior que beta. A gente vai ter o amortecimento crítico, né? Que é quando as duas quantidades são iguais, né? O ômega 0 é igual a beta, né? Uma condição específica, né? E o sobreamortecimento, ou superamortecimento, né? Que é quando o ômega 0 é menor que beta, ou seja, o beta é grande, né? Eu tenho grande amortecimento, né? Cada um desses tipos específicos de solução nos dão movimentos completamente distintos para o movimento do oscilador, né? Aqui fica ruim de ver mostrar aqui os três casos nessa figura, né? Aqui eu estou fixando a frequência natural em 6 radianos por segundo, tá? Todos eles têm a mesma frequência natural, né? E aqui eu estou variando. Aqui está sigma, né? Mas o sigma aqui na verdade quer dizer beta, tá? Então eu estou variando beta. Você consegue ver aqui no caso do azul, né? Na curva azul, eu tenho o ômega 0 maior que beta, que é o caso do subamortecimento, né? Ômega 0 maior que beta. O rosa, o lilás, né? A frequência natural é igual ao parâmetro de amortecimento, que é o caso de amortecimento crítico, né? E finalmente, no verde aqui, né? Acho que é verde ou marrom. Verde, né? Verde, marrom. Nós temos que a frequência natural é menor, perdão, que a, a, o parâmetro de amortecimento. Então tem o superamortecimento, né? O amortecimento é grande. Então aqui estou mapeando todos os casos, desde amortecimento pequeno no azul, crítico no roxo e supercrítico, né? O superamortecimento no, no, no caso no caso no caso do marrom, né? Vocês conseguem ver que o que é que está sendo plotado aqui? Eu tenho a x versus t, ou seja, a equação de movimento, a equação horária do movimento, né? Solução geral, né? Aquela solução geral, essa daqui, né? Essa equação geral, para os três casos possíveis, né? Os três casos possíveis. O que eu consigo mostrar aqui para vocês nesse gráfico, né? X de t versus t para cada caso. No caso do subamortecimento, ou seja, amortecimento fraco, que é a curva azul, eu vejo que eu tenho um movimento oscilatório ainda, né? O movimento x versus t ainda é oscilatório, só que vocês conseguem enxergar claramente, né? Que a amplitude de movimento, né? A amplitude de oscilação cai com o tempo. Isso significa que se eu estou com um oscilador fracamente amortecido, certo? Ele vai ficar oscilando ainda, mas para cada período, né, de ir e voltar nos seus pontos de retorno, ele fica diminuindo o valor da amplitude. Mas ainda tem um processo que é oscilatório. Claro que o limite disso é voltar para a origem, onde ele vai ficar em repouso, né? Bom, a gente tem o caso crítico, né, que é o roxo, né, aonde a gente vai rapidamente, o mais rápido possível, para a condição de equilíbrio, que é a condição onde a velocidade vai a zero, né, e tendendo ao em torno da origem, né, que é o ponto de equilíbrio. E quando a gente tem superamortecimento, né, a gente tem também o mesmo procedimento, a gente tem a diminuição da posição com o tempo, mas não há, tanto no crítico quanto no supercrítico, não há oscilação mais, né? A gente vai diretamente, gradativamente diminuindo a velocidade, se aproximando do ponto do
de equilíbrio, que é o x igual a zero em geral. A gente está analisando como x igual a zero o ponto de equilíbrio estável, né? Então a gente tem três tipos possíveis de amortecimento e cada um deles tem uma característica específica, né? Eu vou analisar na aula de hoje especificamente o primeiro caso, que é o subamortecimento, né? Analisar todas as características quando a gente tem um oscilador com um amortecimento fraco, né? Ou seja, qual é, que é a cara específica da solução, como é que se comporta a energia mecânica, como é que é o valor da média da energia mecânica, como é que funciona um sistema assim. Claro que a energia mecânica não vai ser conservada para um oscilador amortecido, né? Parte da energia mecânica está sendo dissipada pela força dissipativa, né? Tem transformação da energia mecânica em outro tipo de energia que não é mecânica, tipo calor, som, energias não mecânicas, né? Claro que a gente não especificou aqui o que é a força dissipativa, cada caso vai ser um caso, mas sempre a gente vai dissipar uma parte da energia mecânica para energias não mecânicas, né? Nenhum deles conserva EMEC, como é nos sistemas conservativos, né? Sem amortecimento. Então, eu vou analisar na aula de hoje especificamente o caso subamortecido, fraco amortecimento, né? A condição é que o beta é menor que ômega zero, ou seja, ômega zero quadrado é maior que beta 2, né? Lembrando que lá dentro da raiz quadrada, né? Dentro da raiz quadrada da solução geral, né? A gente tem beta 2 menos ômega zero, né? Beta 2 menos ômega zero, certo? Beta 2 menos ômega zero, significando que se ômega zero quadrado é maior que beta 2, o argumento da raiz quadrada é negativo, né? Então aqui eu vou definir a variável ômega 1 quadrado, né? Ômega 1 quadrado, que é ômega zero quadrado menos beta 2, isso é positivo definido, obviamente, né? Ômega 1 quadrado é positivo definido. E o que está dentro da raiz quadrada, que é o beta 2 menos ômega zero quadrado, vai ser o negativo de ômega 1 quadrado. Aqui eu vou associar ao movimento subamortecido uma frequência de subamortecimento que é o ômega 1. Estou definindo aqui explicitamente quanto é que é o cálculo da frequência de amortecimento. Lembrando que no caso subamortecido eu tenho ainda um movimento ainda oscilatório, né, no meu movimento. Bom, aí como os argumentos, né, da raiz vão ser negativos, isso vai dar a solução imaginária, né, o menos 1 eu vou tirar para fora da raiz como i, né? E aí eu vou ter, no caso do subamortecimento, a gente tem exponencial decrescente, n menos beta t, as duas constantes de integração, a1 e a2, e aonde a gente tinha a raiz quadrada de menos ômega 1, né, ao quadrado, nós temos então mais ou menos i ômega 1 depois de tirar a raiz quadrada. Ou seja, a raiz quadrada de menos ômega 1 quadrado nos dá mais ou menos i ômega 1. Então aqui eu estou escrevendo explicitamente qual é que é a solução, né, do movimento, a equação horária do movimento, né, do oscilador subamortecido, com um amortecimento fraco, né? Eu tenho um exponencial real decrescente e uma superposição de exponenciais complexas, né? Essa superposição de exponenciais complexas, a gente já viu na aula passada, ela pode ser reescrita, como no caso do oscilador livre, né? A gente mostrou explicitamente usando forma de Euler, né? Cada uma dessas exponenciais complexas, na verdade, é uma superposição, né? A parte real é cosseno e a parte imaginária são senos dos argumentos ômega 1t, né? A gente pode mostrar explicitamente que a gente pode escrever o termo em colchete como sendo pode ser escrito em termos de uma única função trigonométrica. Na aula passada a gente escolheu seno, né? Aqui eu vou escolher cosseno, né? E duas constantes de integração, né? Quando a gente usa uma única função trigonométrica para representar essa superposição, né? A gente tem a amplitude de movimento, né? A amplitude A, uma função periódica, por exemplo, cosseno, né? E o argumento é ômega 1t mais a constante de fase, né? É ômega 1 porque a frequência aqui está nas exponenciais é a ômega 1, né? E a constante de fase tem que aparecer aqui porque a gente tem duas constantes a determinar, né? A e sigma. Ao invés de A1 e A2, nós temos as constantes A e sigma a determinar. Então, a menos da exponencial decrescente, n menos beta t, o que está dentro do colchete a gente conhece já tratar como no oscilador livre, né? É basicamente escrita como uma única função trigonométrica, dada em termos de uma amplitude e de uma constante de fase, dada a frequência que aparece, que é a frequência ômega 1. Lembrando que a frequência ômega 1 não é exatamente a frequência natural do oscilador, né?
ela é um pouquinho menor, né? O ômega 1 quadrado é a frequência natural ao quadrado menos beta 2. Então, ela é um pouquinho menor que a frequência natural do oscilador. Essa é a solução específica para o caso do oscilador amortecido, fracamente amortecido, né? E em subamortecimento. Né? Se a gente mostrar qual é que é a solução, eu já mostrei na curva, ali ficou mais claro, né? O gráfico de x de t versus x, né? Esta equação aqui, né? Você consegue ver que, basicamente, quando o cosseno é máximo quando ele vale mais ou menos 1. Nos casos onde o cosseno é máximo, mais ou menos 1, basicamente o comportamento temporal, né, da x de t é dado por esta quantidade aqui, né, e na menos beta t. Ou seja, quando os valores onde o cosseno é máximo, mais ou menos 1, a forma, né, a forma limite da x de t é uma exponencial, né, decrescente ou ascendente, né, dependendo se o cosseno é mais ou menos 1. Que é esse tracejado que eu estou mostrando aqui. Eu tenho x de t versus t. Aqui em tracejado, eu estou colocando os valores de máximo de x de t quando o cosseno é mais 1 e o cosseno é menos 1. Isso forma algo que a gente chama de envoltória, né? Que são os limites onde devem ocorrer os máximos e os mínimos do gráfico, né? Os máximos e mínimos locais do gráfico da x de t versus t, no caso do oscilador harmônico amortecido. Né? Então, a gente conhece as envoltórias, só para entender a terminologia, envoltória nada mais é que é o valor da x de t, ou seja, da amplitude, né, máxima, quando o cosseno vale mais ou menos 1. Né? O gráfico de x de t completo tem que estar é limitado, né? É limitado assintoticamente, né? Por estas envoltórias, né? No caso do cosseno C mais 1, a envoltória é a função a e na menos beta t, ou seja, uma exponencial decrescente, né? Onde em t igual a zero, ela vale a a, né? E quando o cosseno é menos 1, né? A, a gente também tem esta função, né? Menos a e na menos beta t, que é uma função crescente, né? Por valores negativos, tendendo assintoticamente, claro, a zero por baixo, né? Em t igual a zero, né? O t igual a zero, a assíntota aqui é menos a. Todo o gráfico da função x de t tem que estar vinculada dentro, né? Limitada pelas essas envoltórias, né? Os máximos e os mínimos do gráfico de x de t versus t uh, tocam, né, interseccionam estas envoltórias. Né? A relação entre as amplitudes de oscilação, se vocês entendem aqui, né, se eu acompanhar, por exemplo, máximos contíguos, né? Por exemplo, esses aqui eu tenho dois máximos. Esse máximo, tem um próximo máximo aqui, né? Vocês conseguem ver que quando o tempo vai diminuindo, né? Perdão, quando o tempo vai aumentando, né? A amplitude, ou seja, aonde a partícula pode chegar e chegar no ponto de retorno e voltar, vocês conseguem ver que quando o tempo vai passando, os pontos de retorno estão ficando cada vez mais próximos da origem, né? Por exemplo, aqui eu estou mapeando os três primeiros máximos, né? Que são os três primeiros pontos de retorno à direita da, da origem, por exemplo, né? Certo? A gente consegue ver que as amplitudes estão diminuindo de tamanho com o tempo. A razão entre os máximos, né, dois máximos sucessivos, né, por exemplo, se eu calcular quanto é que é a razão do x de t num primeiro máximo e o x de t num máximo depois de um certo período, que eu estou chamando de período tau 1, né, que é justamente o tempo transcorrido para eu ir de um máximo ao outro, né, esse é o tau 1, né, o tau 1 é o tempo que eu vou de um máximo ao outro, certo? E o tau 1, lembrando, está associado com a frequência angular ômega 1, né? A gente consegue mostrar explicitamente da solução do movimento, né? Que se eu acompanhar quanto é que é a relação dos máximos, né? Em qualquer tempo, por exemplo, qualquer máximo, né? E comparar dois contíguos, né? O anterior e o próximo dele, né?
gente consegue mostrar claramente da solução do movimento, né, da solução do movimento, que a relação entre esses dois máximos, né, a relação entre os picos, né, associados aos valores máximos de x de t, dependem exponencialmente do período tal 1, né, certo? Eu consigo calcular, está claro aqui, né, que a razão entre dois máximos contíguos é e na beta tal 1, ou seja, a razão entre dois máximos tem a ver com quão forte é o amortecimento, no amortecimento fraco, e qual é que é o valor do período de amortecimento, que eu estou chamando de tal 1. Né? O inverso dessa exponencial, ou seja, e na menos beta tal 1, né, que é um número pequeno, né, pequenininho, que eu estou chamando de d, é chamado de decremento do movimento. Obviamente, as minhas notas de aula seguem o que está no livro do Merion, né? Então, eu estou seguindo a nomenclatura do Merion aqui nas minhas notas de aula. Né? Então, o Merion designa, né, e na menos beta tal 1, que é uma quantidade pequena, né, fixado beta e tal 1, né, chamada decremento do movimento, né, e o argumento que está ali em cima da exponencial decrescente, que é o beta tal 1, ele denomina de decremento logarítmico. Então, é só uma anotação de qual é que é a relação, né, entre dois máximos, né, dois máximos contíguos, né, estão relacionados pela essa exponencial aqui, né. Muito bem. Você consegue entender aqui que o máximo anterior é maior que o máximo contíguo por um fator e na beta tal 1. Então, a gente consegue saber qual é que é a razão de decaimento aqui dos picos. Né? Eles caem de um máximo para outro, né? Desta forma e na beta tal 1. Bom, como comentei para vocês, está claro que a energia mecânica não vai ser conservada, né? Porque a gente tem uma força dissipativa, né? E agora a gente vai analisar qual é que é a cara da energia mecânica. Ela deve ter uma dependência temporal, ela não é mais uma constante, né, de movimento, ela não é a mesma no tempo, né? Então, enquanto o tempo passa, a gente espera que a energia mecânica diminua, porque parte dela vai ser dissipada pela força dissipativa, né? Então, está claro que quando a gente for calcular a taxa de variação temporal da energia mecânica, claramente a gente deve obter uma taxa negativa, né, de decaimento da energia mecânica. Né? Agora, a cara específica dessa taxa de variação temporal a gente pode calcular explicitamente das equações de movimento. Né? Então, agora os próximos passos é analisar como é que fica a energia mecânica num oscilador subamortecido, né? E como é que se comporta tanto a energia mecânica quanto o valor médio da energia mecânica. Né? A gente vai começar a calcular, então, quanto é que é o valor da energia mecânica, agora ela vai ter uma dependência temporal, e a gente espera que ela diminua com o tempo, isso está claro, né? Mas a gente quer saber qual é, que é a forma funcional desse decaimento com o tempo da energia mecânica. Né? Muito bem, agora a gente vai começar a analisar qual é, que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. A taxa de energia mecânica do oscilador, a gente conhece, né? A energia mecânica para o oscilador harmônico é a energia cinética, né? Que depende, é 1 meio massa vezes a velocidade ao quadrado, ou seja, o x ponto ao quadrado, né? Mais a energia potencial elástica, né? 1 meio de kx2, né? E, claro, a gente agora vai calcular a taxa de variação temporal desta energia mecânica. Né? Para fazer taxa de variação temporal, ou seja, a derivada da energia mecânica no tempo, a gente vai ter que derivar tanto o quadrado da velocidade quanto o quadrado da posição. Né? Aqui eu vou já explicitar como é que a gente vai calcular a derivada do quadrado da velocidade, né? A derivada temporal do x ponto ao quadrado. Lembrando que a velocidade, o x ponto, é uma função do tempo. Né? Então, o cálculo dessa derivada é a derivada usando regra da cadeia. Né? É 2x ponto, né? Derivada de x ponto, ou seja, x dois pontos. Né? Lembrando que x ponto é uma função de t, e a gente necessariamente tem que calcular a derivada de função composta. Então, a derivada do x ponto ao quadrado é 2x ponto, 2x ponto, x2 pontos. Né? Então, explicitamente, né, calculando as derivadas dos dois termos, a taxa de variação temporal da energia mecânica é a massa, né, multiplicada por x ponto, x2 pontos, o 2 cancela com o 2, né, do meio aqui da expressão da energia cinética,
O mesmo vai acontecer com a derivada do x ao quadrado. A derivada do x ao quadrado é 2x ponto, né? 2x ponto, tem o cancelamento desse 2 aqui, sobra kx ponto. Nós conseguimos ver que em ambos os termos da taxa de variação temporal da energia mecânica, né, a gente tem um termo em comum, um fator comum, que é a velocidade, né? Fatoramos a velocidade e o que sobra aqui, depois da fatoração, é esta quantidade, né? É massa vezes aceleração mais kx, né? A gente pode relembrar, né, reescrever esta quantidade usando a equação de movimento original do oscilador amortecido, né? Esta quantidade aqui é um pedacinho, né, da segunda lei de Newton para o oscilador amortecido. Então, só para lembrar, né, a equação de movimento, né, que a gente começou a fazer a solução geral era essa daqui, né? Aceleração mais 2 beta x ponto mais ômega 0 ao quadrado x igual a zero, era a IDO que a gente estava analisando, né? Explicitamente, né? Aqui eu estou isolando do lado direito a expressão da velocidade, né? Então, esta equação ainda pode ser escrita como x2 pontos, que é a aceleração, né? Mais o ômega zero quadrado x. Passamos para o lado direito o termo da velocidade, né? Menos 2 beta x ponto. E ainda relembramos que beta é b sobre 2m, né? Então, vou voltar a escrever a constante de amortecimento mesmo, né? Ao invés de beta, né? Muito bem, quando eu faço isso, então, substituímos beta por b sobre 2m, esta equação aqui vira, nos diz que, claro, e ainda multiplicamos ambos os lados para a massa, né, pela massa, esta equação, que é a equação diferencial de segunda lei de Newton, né, nos diz que massa vezes aceleração mais kx, que é justamente quem está acompanhando a velocidade aqui na expressão da taxa de variação temporal da energia mecânica, né, ou seja, massa vezes aceleração mais kx é justamente menos bx ponto, né? É o que sobra aqui depois que eu multiplico ambos os lados pela massa e substituo beta por b sobre 2m, né? Então eu consigo mostrar explicitamente da equação de movimento, massa vezes aceleração mais kx, nada mais é que menos b vezes a velocidade, onde b é a constante de amortecimento, né? Lembrando que no nosso caso, né, a força dissipativa, né? A força dissipativa tem esta cara aqui, né? Ela aponta em sentido contrário ao versor V chapéu, né? E tem módulo, né? Tem intensidade que é menos BV, né? Ou seja, se eu for escrever a expressão da força dissipativa, ela vale menos BV V chapéu, como a gente mostrou agora há pouco, né? Se eu tomar um módulo, né? Tomar um módulo da força dissipativa, basicamente o que a gente vai obter é a BV, né, como um módulo da força dissipativa. Então, o menos bx ponto, a gente consegue entender que é basicamente o negativo do módulo da força dissipativa. Tá? Então, eu consigo mostrar, quando eu substituo, né, que este cara aqui nada mais é que o negativo do módulo da força dissipativa, né? A gente consegue mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica, no caso do oscilador harmônico amortecido, né, é menos x ponto, né, é menos a, a velocidade multiplicada pelo módulo da força dissipativa. Né? Menos x ponto, módulo da força dissipativa. Né? Certo? Ah, eu ainda posso escrever esta quantidade aqui, menos x ponto, módulo da força dissipativa, em termos do produto escalar da força e da velocidade. Lembrando que a força dissipativa é um vetor antissimétrico com a velocidade, né? Ela é contrária ao movimento, né? Então, essa quantidade que eu escrevi aqui, que é a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? Menos x ponto módulo da força dissipativa, ou seja, menos módulo da velocidade multiplicado pelo módulo da força dissipativa, nada mais é que o produto escalar força dissipativa com o vetor velocidade. Se eu tomar calcular, né, com a geometria analítica, quanto é que esse produto escalar, ele é o produto escalar FV, né, é o módulo do primeiro vetor, que é o módulo da força dissipativa, vezes o módulo do segundo vetor, que é x ponto, né,
vezes cosseno do ângulo entre esses dois vetores. Como eles são vetores antissimétricos, o cosseno entre eles é cosseno de π, né? 180 graus, e sai esse sinal menos aqui. Então, eu consigo ainda mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica é o produto escalar força dissipativa com velocidade. Isso basicamente é a potência dissipativa, a potência dissipada, né? Potência instantânea dissipada. Né? Ou seja, a taxa de variação temporal da energia mecânica é uma potência dissipada na forma de transformação de energia mecânica em outras energias que não são mecânicas. A potência instantânea dissipada é calculada através do produto escalar força dissipativa com velocidade. Muito bem. É só para mostrar que d dt é potência dissipada, né? E como a gente calcula a potência instantânea. Eu vou calcular agora explicitamente, né, usando as equações de movimento, quanto é que é mesmo a taxa de variação temporal da energia mecânica. Voltamos então na nossa equação antiga ali, a página anterior, né? A taxa de variação temporal da energia mecânica é x ponto, né? X ponto multiplicado por esta quantidade aqui, que é massa vezes aceleração mais kx. Massa, aceleração mais kx é menos bx ponto. É menos b vezes a velocidade. Colocamos aqui. Bom, e aí eu já tenho uma outra expressão, né, para a taxa de variação temporal da energia mecânica, né? Aqui eu mostrei que ela é a potência dissipada, a potência instantânea dissipada, mas também eu consigo mostrar que a taxa de variação temporal da energia mecânica pode ser escrita como proporcional, né, decrescente, claro, tem que ser negativa, né, menos b, mas proporcional ao quadrado da velocidade. Ou seja, a taxa de variação temporal, a queda de energia mecânica com o tempo, está relacionada, é diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Só que o quadrado da velocidade, a velocidade, a gente sabe a solução do movimento, né? Explicitamente, né? Ah, lembrando que a velocidade, como a gente sabe, aí, com a solução do movimento para o sistema subamortecido, ó, a solução do movimento subamortecido tem esta cara, né? A e na menos beta t, que é a envoltória, né? Multiplicado por cosseno de ômega 1t mais sigma. Se a gente tem a x de t, se nós derivarmos no tempo essa expressão, a gente vai obter quanto é que é x ponto como função do tempo, ou seja, quanto é que é a velocidade como função do tempo. Então, agora vamos calcular quanto é que é a velocidade como função do tempo. Eu vou calcular explicitamente quanto é que é x ponto de t, né? X ponto de t, então, é a derivada temporal da xt. E a xt, a gente já sabe, já resolveu, né? A e na menos beta t, cosseno de ômega 1t mais sigma. Claro, é a derivada de um produto, né? Que eu estou explicitamente calculando a derivada do produto, né? Claro que a constante A sai para fora da derivação, então a gente está calculando, vai calcular a derivada do produto da exponencial com a função cosseno, né? Então, o primeiro termo, derivamos a exponencial primeiro e mantemos o cosseno, né? A derivada da exponencial é ela mesmo, a menos da derivada do argumento, né? Que é menos beta, né? O segundo termo seria mantemos a exponencial, e na menos beta t, e derivamos o cosseno, né? A derivada do cosseno é menos seno, né? Menos seno de ômega 1t mais sigma. E claro, ainda tem um ômega 1t lá dentro, né? Que tem que sair para fora aqui na derivação de função composta. Né? Então aqui a gente calculou já a derivada do produto da exponencial com o cosseno. Né? Fatorando termos em comum, como nos ambos os termos nós temos as exponenciais, né? A gente pode, e ambos os termos são negativos, né? A gente pode fatorar todos os termos comuns, os fatores comuns que são menos a e na menos beta t, e o que sobra é funções periódicas, né? Seno e cosseno, do mesmo argumento, né? Um está multiplicado pelo parâmetro de amortecimento e o outro está multiplicado pelo ômega 1, né? A frequência de amortecimento, né? Explicitamente. Bom, se a gente tem a velocidade, a taxa de vibração da energia mecânica é proporcional ao quadrado da velocidade. Como a gente já tem a expressão da velocidade, a gente já pode fazer uma estimativa de quanto é que é a taxa de variação temporal da energia mecânica. Claro que no caso do subamortecimento, né? Se eu olhar aqui a expressão da velocidade, no caso do subamortecimento, né?
Você consegue ver que o beta no subamortecimento é bem pequenininho, né? O beta é bem pequenininho, então esse termo do cosseno deve ser bem menor, irrelevante, comparado com o termo em seno, né? Certo? Então, no caso do subamortecimento, especificamente, né, este primeiro termo da velocidade deve ser subdominante comparado com o termo do seno. Então, eu vou fazer uma aproximação, né, da velocidade, no caso onde o beta é bem pequenininho, né, subamortecimento. Beta muito menor que 1. Né? Eu vou manter só o termo em seno. Né? Então, eu tenho as constantes, menos A e na menos beta t, e ômega 1 seno de ômega 1 t mais sigma. Né? Que está aqui explicitamente. Essa é uma aproximação para a velocidade no limite de subamortecimento, então, bem pequeno amortecimento mesmo. Né? A expressão geral está ali, mas a gente está fazendo uma aproximação para a velocidade. Bom, se a gente tem a expressão aproximada para a velocidade, agora a gente pode calcular explicitamente, né, a energia mecânica, né, usando essa aproximação para a velocidade. Né? Ou seja, a energia mecânica é a soma da cinética mais a potencial, né, onde a cinética depende da velocidade ao quadrado e a posição ao quadrado está na expressão da energia potencial, né, elástica. Né? Aqui eu estou usando explicitamente a expressão aproximada da velocidade, claro, ao quadrado. Né? Obviamente agora a exponencial, quando está ao quadrado, ela vira uma exponencial e na menos beta t, né? E o quadrado dá ômega 1. E aqui, claro, a solução de movimento, a x de t, explicitamente ao quadrado. Né? No caso do subamortecimento, né, quando o beta é muito menor que 1, né, muito pequeno, né, a frequência de amortecimento, que é a ômega 1, né, que ela é definida dessa forma, a gente mostrou lá, né, ômega 1 quadrado é ômega 0 ao quadrado menos beta 2. Mas se beta é bem pequeno, comparado, muito menor que ômega 0, o ômega 1 a gente pode aproximar como sendo a frequência natural de oscilação, que é K sobre M. Né? Então eu ainda posso escrever nessa aproximação, onde o ômega 1 é quase a frequência natural de oscilação, se o amortecimento é bem pequenininho, né? A gente pode aproximar o ômega 1 que está aqui por ômega 0 ao quadrado, né? E lembrar que ômega 0 ao quadrado é K sobre M, né? E com isso a gente consegue somar aqui, usar a identidade trigonométrica, né? Conseguem ver que quem está acompanhando as funções trigonométricas aí, nessa aproximação do ômega 1 muito parecido com o ômega 0 ao quadrado, a gente vai ter, então, quem está acompanhando as funções trigonométricas ao quadrado, é a quantidade 1 meio, né? 1 meio k ao quadrado, né? 1 meio k ao quadrado e, claro, a exponencial e na menos 2 beta t, né? Ou seja, essa é a expressão aproximada, né, de como é que se comporta a energia mecânica no oscilador fracamente amortecido, né? Se comporta como a gente já esperava que acontecesse. A gente tem uma diminuição da energia mecânica, né? Mas aqui a gente obteve qual é que é a expressão analítica, né? De que forma a energia mecânica decresce com o tempo, né? Aqui, para pequeníssimo amortecimento, a energia mecânica, lembrando que 1 meio de K quadrado seria a energia mecânica conservada no oscilador livre, né? Então, eu começo com a energia do oscilador livre e depois eu tenho um decrescimento exponencial da energia mecânica, super rápido, que é dissipada a energia mecânica, se eu introduzir uma força dissipativa linear da velocidade, né? E a intensidade desse decrescimento tem a ver com o valor do parâmetro de amortecimento, porque é exponencial decrescente do tempo é na menos 2 beta t. Né? Se eu quiser calcular qual é que é o tempo que leva para a energia mecânica cair para 30%, da ordem de 30% do seu valor de pico, né, que é o valor inicial, né, ou seja, o valor 1 sobre E do valor em t igual a zero, né, esse tempo é chamado tempo de decaimento. Né, então, o tempo de decaimento é o tempo para o qual a energia mecânica cai para um valor 1 sobre E do seu valor em t igual a zero. A gente consegue mostrar que isso ocorre para um tempo onde o argumento aqui, né, o 2 beta t tem que valer menos 1. Né? O 2 beta t valer, perdão, 2 beta t tem que valer 1. Né? Então, a gente tem 1 sobre e para esse tempo. Né?
Então, quando 2 beta-t é 1, a gente tem um tempo, que é o tempo de decaimento, né? Então, se 2 beta-t é 1, significa que o tempo de decaimento tem que valer 1 sobre 2 beta, né? Então, o tempo de decaimento, se eu substituir 1 sobre 2 beta aqui, eu vou ter a energia mecânica valendo 1 sobre E, ou da ordem de 30%, né, do seu valor em tempo igual a zero, que é o tempo de decaimento da energia mecânica. Mas o que tem que ficar claro é que, no caso do subamortecimento, a energia mecânica decresce exponencialmente e a rapidez do decaimento exponencial é dado pelo parâmetro de amortecimento beta, né? Aqui eu vou só explicar explicitamente como é que fica para exemplos numéricos, né, exemplificando as soluções do movimento do oscilador amortecido, fracamente amortecido, para nós colocarmos em números aquelas quantidades que a gente definiu e as equações de movimento, né. Aqui nesse meu primeiro exemplo, a gente tem um oscilador que não é amortecido, né, e ele tem um período de 1 segundo. Então eu estou com o oscilador livre, o período é T0, conhecido, 1 segundo, né. Sobre esse oscilador não amortecido, a gente coloca um pequeno amortecimento, né, tal que a amplitude da oscilação, né, original cai 50% em um período tal 1. Tá? Então, depois de um período tal 1, depois que eu introduzi o amortecimento, a amplitude cai do máximo para 50% do valor original, onde ele era livre. Né? E aí, a partir dessa informação, eu quero calcular quanto é que é o parâmetro de amortecimento beta e quanto é que é o período de oscilação ou o período, né, do oscilador subamortecido. Né? Bom, para calcular o valor de beta, especificamente, né, a gente vai utilizar aquela relação entre os máximos das amplitudes contíguas. Né? A gente mostrou que a amplitude se a gente está comparando duas amplitudes, né, dois máximos da amplitude, né? Se eu comparar a amplitude posterior com a imediatamente anterior a ela, né, ou seja, A em T mais Τ1, comparado com a A de T, a gente sabe que a relação entre as amplitudes, os máximos das amplitudes, né, é E na menos beta Τ1. Né? Lembrando que aqui está claro quanto é que é esta quantidade, né? A razão entre as amplitudes, depois de um período Τ1, é de 50%, ou seja, diminui pela metade, né? Ou seja, a amplitude posterior comparada com a anterior diminui pela metade. Esse 0,5 é o 50%, eu vou chamar de constante D nas minhas contas aqui para baixo. Mas eu sei da informação do problema que E na menos beta Τ1 vale 1 meio, né, que eu estou chamando de D. Essa informação vai ser utilizada para calcular quanto é que é o parâmetro beta, o parâmetro de amortecimento. Né? Bom, se E na menos beta Τ1 é 0,5, eu posso aplicar logaritmo de ambos os lados, né? O 0,5 eu vou chamar de D, né? Isso, aplicando o logaritmo dos dois lados, nós temos então, do lado esquerdo fica menos beta Τ1, do lado direito a gente tem o logaritmo de D, né? Agora, multiplicamos ambos os lados por menos 1 e escrevemos explicitamente o Τ1 em termos da frequência, né, angular ômega 1. Lembrando que Τ1 é período, né? Período é 2π sobre frequência angular. Então, eu troquei sinal, né? Multipliquei por menos ambos os lados. Com isso, usando a propriedade dos logaritmos, né? Menos logaritmo de D fica logaritmo de D na menos 1, né? E substituímos Τ1 por 2π sobre ômega 1. Passo final aqui, nós substituímos a definição de ômega 1, né? Ele é raiz quadrada de ômega 0 quadrado menos beta quadrado. Essa é a definição da frequência de amortecimento ômega 1, né? Explicitamente, né? Bom, aí a gente consegue o que nós fazemos aqui? Bom, a gente pode passar o 2π para baixo do logaritmo de d na menos 1 e elevamos ao quadrado. Elevamos ao quadrado para tirar a raiz quadrada daqui, né? Então, primeiro passo, passamos esses 2π para baixo aqui do logaritmo e depois disso aplicamos o quadrado em ambos os lados. Quando aplicamos os quadrados em ambos os lados, agora a gente aparece explicitamente no numerador, no denominador da esquerda, o beta quadrado, né, que é o que a gente quer calcular. Né? Bom, agora a tarefa é isolar beta, né, beta 2, né? A gente consegue mostrar, passa esse ômega 0 quadrado menos beta 2 para o lado da direita. Lembrando que está na direita é uma constante, né? Logaritmo de d na menos 1 é logaritmo de 2, né? Dividido por 2π ao quadrado. Né? Mas a gente tem então passando o denominador para a direita, a gente tem beta quadrado igual a ômega 0 quadrado menos beta 2, que multiplica a constante, né?
Eu vou chamar o que está dentro aqui do quadrado, eu vou chamar de D maiúsculo, que é o log de D na menos 1 sobre 2π. Então a gente tem, basicamente, quando a gente isola o B, né, beta 2, pode isolar o beta 2 explicitamente. Né? O beta 2 multiplicado por 1 mais D2, né, é igual a ômega zero quadrado multiplicado por D2. Né? E aí, claro, a gente pode passar 1 mais D2 para baixo e tirar a raiz quadrada, claro, né? Tirar a raiz quadrada. A gente consegue mostrar explicitamente, né, depois que a gente passa esse cara cá para baixo e tira a raiz quadrada de ambos os lados, que o beta é basicamente a frequência natural, ômega zero, né, que já está ali, né? E o que sobra acompanhando o ômega zero é a constante 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais 1 sobre d ao quadrado, onde d eu defini como sendo logaritmo de 2 dividido por 2π. Né? Então, se eu colocar explicitamente quanto é que é o d ao quadrado, né, d ao quadrado, que é logaritmo de 2 dividido por 2π ao quadrado, né, isso vai dar um fator que é 0,11 multiplicado por ômega zero. Então, eu já determinei quanto é que é o b beta, né, quanto é que é o parâmetro de amortecimento dado essas informações, né, quanto caiu, né, a amplitude depois do primeiro período de amortecimento. Tal. Então, o beta vale, ele é menor, né? Tá? Então, é sob amortecimento, né? O beta é 10% da frequência natural do oscilador sem amortecimento. Se eu tenho beta, eu já posso calcular explicitamente o tau, né? O tau 1, né? O tau 1 é definido por 2π sobre ômega. O tau 1 é período, né? O período de amortecimento, né? O período do movimento amortecido. Né? É 2π sobre ômega 1, sendo que o ômega 1 a gente sabe a expressão dele, né? É raiz quadrada de ômega zero quadrado menos beta 2. Aqui a gente sabe quanto é que é beta 2 escrito em termos do ômega 1, né? É só substituir esta informação aqui de quanto vale beta quadrado, que é 0,11 ômega zero ao quadrado, né? Explicitamente. E como a gente sabe o período original sem amortecimento, que é 1 segundo, né? Basicamente a gente consegue mostrar, lembrando que 2π sobre ômega zero é o período livre, né? Período do amortecimento livre, que é 1 segundo. Então a gente tem 1 segundo dividido por algo que é um pouquinho menor que 1, né? Isso dá 1,006 segundos para o período de amortecimento. Já dá para ver que ele é um pouquinho maior, né? Um pouquinho maior que o período do oscilador livre sem amortecimento. Mesmo nesse caso do oscilador com um amortecimento fraco, né? Aqui a gente tem um segundo exemplo, né? Onde a gente tem uma massa de 4,5 kg, ela é suspensa por uma mola, então é um sistema massa-mola vertical, né? O K dessa mola é 1.400 Nm por metro, né? E se a gente não colocasse amortecimento, ela vai ficar para sempre oscilando com o movimento que a gente já conhece, que é o oscilador livre, né? Mas é introduzido um amortecedor, né? Com um coeficiente de amortecimento sabido, né? Então, o coeficiente de amortecimento, ou a constante de amortecimento, é 50 Newton por metro por segundo, né? Que é conectado com o sistema. Então, a gente tem um sistema, um oscilador harmônico amortecido, né? Com esta constante de amortecimento. Com esses dados, a gente quer calcular quanto é que vale o parâmetro beta de amortecimento, né? O beta, a frequência natural do oscilador, ou seja, sem introduzir o amortecimento, e quanto é que é a frequência amortecida, né? O ômega 1, dado essas informações aí. A massa, o K da mola e a constante de amortecimento. Inicialmente, a gente começar a calcular o ômega zero, né, a frequência natural do oscilador sem amortecimento, né? É a raiz de K sobre M, como a gente tem o K e o M, né, explicitamente no SI, a gente vê claramente que a raiz quadrada de K sobre M é 17,63 radianos por segundo. Essa é a frequência natural do oscilador, que é a frequência sem amortecimento. Ele é livre, né? O parâmetro de amortecimento, beta, a gente definiu como sendo a constante de amortecimento, ou coeficiente de amortecimento, né, dividido por 2 vezes a massa. Como a gente tem o B, né, que é 50 newton por metro por segundo, dividido por 2 vezes a massa, que é 4.000 kg, a gente tem o parâmetro beta, dá para ver que ele tem unidade de inverso de tempo, né, vale 5,6, da ordem 5,6 inverso de segundo, né, ou 5,6 Hz, né. Este é o parâmetro de amortecimento. Né. Sabido o ômega zero e o beta, aí a gente sim podemos calcular diretamente quanto é que é a frequência do amortecimento, né, o ômega 1. Né. A definição, né, do ômega 1 é ômega zero quadrado menos beta 2 raiz. Né. Como a gente tem o ômega zero e a gente tem o
beta calculados, né? Substituímos esses dois valores aqui, a gente obtém que a frequência associada ao amortecimento, o ômega 1, né, é 16,7 radianos por segundo. Né? Se a gente comparar, né, qual é que é a razão entre o parâmetro de amortecimento e a frequência natural, a gente consegue ver que a razão de beta sobre ômega 0 é da ordem de 1/3, né, 0,3, né, que é muito menor que 1, o que caracteriza claramente que esse movimento, esse oscilador amortecido aqui, é um oscilador amortecido fracamente amortecido, né? Porque o beta é muito menor que ômega 0. Isso a gente consegue ver claramente usando as características, né, do sistema, a massa, o K, ou a constante efetiva da rigidez elástica do meio, né, e quanto é que vale o parâmetro de amortecimento. Com isso a gente consegue determinar se o sistema é amortecido e se ele é subamortecido, se é crítico ou supercrítico, né? Aqui eu estou novamente fazendo uma simulação, só para encerrar a aula, né? Justamente a simulação de qual é que seria a solução de movimento, o gráfico, né? De x de t versus t, para exatamente esse exemplo, né? Subamortecimento, né? Onde a massa é de 4,5 kg, o cada mola é 1.400, e a constante de amortecimento é 50, e o beta, né? É 5,6 radianos por segundo. Né? Aqui está, você consegue ver que aqui as quantidades estão corretas, são aquelas que a gente estava falando ali, né? Cada mola, a constante de amortecimento. Claro que a gente precisa, claro, para fazer um gráfico específico, a gente precisa de condições iniciais, né? O gráfico que está feito aqui em azul, né? São para a posição inicial em 0,02 metros, né? 2 centímetros, e a velocidade inicial nula. Então, a condição inicial é o oscilador vertical está em repouso a 2 centímetros do ponto de equilíbrio. E é deixado a oscilar, como é um oscilador subamortecido, o tipo de movimento, né, x de t em termos do tempo, tem este tipo aqui, né, esse tipo de comportamento que a gente já mostrou qualitativamente, né. Em azul a gente tem a solução de movimento dada essa condição inicial e dada essas características para massa, para a constante de amortecimento e para a constante efetiva, né, de rigidez elástica do meio. Né. Ainda é oscilatório, né, ainda é oscilatório. O que está acontecendo é que as amplitudes de movimento vão diminuindo com o tempo e depois de um certo tempo, né, a partícula converge para a origem, que é o ponto onde tem o equilíbrio estável, né, onde a velocidade vai ser zero, sintoticamente, a partícula vai ficar parada. Ou seja, a força dissipativa dissipou com o tempo, né, toda a energia mecânica do sistema original. Né? Lembrando que a energia mecânica aproximadamente decresce exponencialmente com o tempo. Né? A cada 1/2 beta de tempo, a energia mecânica já cai um terço do valor. O que está em tracejado vermelho aqui são as assíntotas ou as envoltórias que eu chamei, né? Que são os valores máximos da x de t quando a função cosseno é mais ou menos 1. Então a envoltória de cima, vermelha, é quando o cosseno de ômega 1t mais sigma é mais 1, e a envoltória de baixo, vermelha, é quando o cosseno de ômega 1t mais sigma é menos 1. Mas o gráfico apresentando a equação horária do movimento é a em azul, né? A envoltória apenas limita onde vão ser tocados, né, os máximos e os mínimos da equação horária, né, em termos do tempo e segundos. Né? Encerro por aqui a questão do oscilador subamortecido, amortecimento fraco. Né? Na aula que vem, então, a gente vai analisar os dois casos seguintes, né, que são o crítico, casos do amortecimento crítico, e o sobreamortecimento, ou supercrítico. Né? Na aula que vem a gente vai analisar os dois outros casos onde o amortecimento ele é relevante, né? Onde o beta, o parâmetro de amortecimento, é exatamente igual à frequência natural do oscilador, e também os casos onde o beta, o amortecimento, é muito forte, né? Muito maior que a frequência natural do oscilador. Então, o que a gente vai analisar na aula que vem, as soluções que a gente vai obter na aula que vem, são desse tipo aqui, né? Tanto no caso crítico como no supercrítico, a gente não vai ter oscilação, né?
no sentido de ir para velocidade zero, né? Rapidamente a amplitude do movimento vai se tornando zero rapidamente, né? Ou seja, a velocidade e a energia mecânica vai diminuindo rapidamente, onde a gente vai a zero na velocidade muito, muito, muito rápido, né? E vai mais rápido no caso crítico, né? Onde o beta é exatamente igual à frequência natural do oscilador. Então, encerro a aula de hoje por aqui, fico à disposição. Assim que fica gravada a aula, a gente já disponibiliza lá no Moodle. Certo, pessoal? Bom feriado, bom descanso. Voltamos na próxima quinta, né? Porque terça que vem é feriado, né, Denner? Então, na quinta-feira, daqui uma semana, nos vemos com os outros osciladores críticos e os super críticos, né? Os super amortecidos. Né? E aí, nos voltamos na quinta, então, né? Quinta-feira, bom descanso, bom feriadão, bom final de semana e bom feriadão, né? Voltamos na quinta, uma semana. Qualquer dúvida, qualquer problema de lista, de questionários ou das aulas, é só mandar e-mail ou mande mensagens pelo próprio Moodle, a gente consegue ver, tá? Tchau, tchau, fiquem bem. Até a próxima aula.